Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto Pode Planejar. Eu sou o Arsenildo Nunes, sócio da Planejar Contabilidade, da Meta Assessoria Financeira, e vamos falar de um assunto um pouco diferente dos nossos podcasts anteriores. Estamos aqui com o nosso convidado, estamos aqui com a minha sócia, a Magda. Magda, por favor, se apresente. Então, meu nome é Magda Vorman, né? Sócia da Planejar Contabilidade, da Meta Assessoria Financeira. E estamos muito felizes com a tua presença e uma honra, né, tu ter aceitado o nosso convite hoje para a gente ter um bate-papo diferente aqui. Estamos aqui com o nosso convidado, André Borba Reiris, médico, graduado na Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas vamos deixar para que ele mesmo se apresente. Por favor, doutor, se apresente para nós e para o nosso público. Bom, Nildo, Magda, prazer estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação a gente poder estar dedicando algum tempo para abordar temas de orientação acerca do câncer, de um pouquinho desse detalhamento do que é essa revolução que a gente está vivendo na cena de tratamento do câncer, de prevenção do câncer. Tentar mostrar um pouquinho para as pessoas que enfrentar o câncer nos traz o maior risco, que é o risco da gente encontrar soluções. E é versando sobre essas questões que a gente vai tentar dedicar um pouquinho do nosso tempo aqui hoje. Muito bem. E me apresentando, assim, detalhando a minha apresentação, eu, na verdade, como tu bem disse, eu sou médico oncologista, eu atuo hoje em Caxias na assistência, em consultório, sou professor da universidade já há 18 anos, no curso de medicina, na unidade de ensino de oncologia e hematologia da Universidade de Caxias do Sul. Hoje eu coordeno a divisão de oncologia do Instituto de Pesquisa do Taquini, em Bento, com o desenvolvimento e a liderança de alguns estudos clínicos e de novas drogas no tratamento contra o câncer. E é por aí que a gente tenta, de alguma forma, exercer o nosso papel no combate ao câncer e na busca de novas soluções para o tratamento do câncer. Muito bem, um papel fundamental, essencial para a sociedade, até porque a gente tem muitas incidências, por incrível que pareça, né? Apesar dos tempos que se fala sobre isso, ainda tem muito preconceito em relação a câncer. Até nós estávamos conversando hoje à tarde, né, que tem gente que nem fala de câncer ainda, né, doutor? Que fala daquela outra doença, né? Mas em pleno mês de outubro, nós estamos chegando praticamente em novembro agora, né? É uma honra, um prazer para nós estar recebendo aqui um médico especialista em câncer, né? E quando a gente fala de câncer, mês de outubro e mês de novembro, nós estamos falando basicamente, né, que são as campanhas que é do câncer de mama e do câncer de próstata, né? Nós gostaríamos de escutar um pouquinho da sua história. Como é que o doutor André se formou, da onde é que ele vem, qual é a origem e essa vocação para a medicina? Então, eu na verdade venho de uma família que não carrega nenhuma trajetória prévia ligada à medicina, né? O meu pai é um espanhol que veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, um marceneiro, que veio aí a ajudar a construir o Brasil, especificamente São Paulo, naquela leva de imigrantes pós-Segunda Guerra. E, na verdade, eu acabei enveredando pela medicina naquele momento que todo mundo vive de alguma turbulência adolescente na sua tomada de decisão, o que eu vou fazer, por onde eu vou. Mas o exemplo que eu carregava doméstico é o exemplo do meu pai, que tinha e tem, meu pai hoje tem 99 anos e sempre e continua demonstrando um absoluto encantamento pela madeira como bom marceneiro. Então, onde nós entrávamos, ele sempre ia tocar na madeira com aquele encanto de entender qual era a textura, que tipo de madeira era essa. E eu acabei elegendo a medicina porque eu queria buscar uma divisão de atuação onde eu pudesse carregar algum encantamento à semelhança do que ele tinha pela madeira, né? Amor à profissão. Isso. E depois, já trilhando o caminho da medicina,
a oncologia veio naquele momento em que eu buscava justamente. Eu não posso exercer uma área e uma especialidade onde o meu encantamento não seja pelo menos semelhante ao do que meu pai tem pela madeira. Afinal de contas, eu estou lidando com pessoas e eu preciso ter esse encantamento da mesma forma. A gente, à medida que vai trilhando o caminho do curso, a cada semestre a gente encontra uma nova área e uma nova especialidade. A gente, a cada semestre, quer fazer uma área diferente. Um semestre é ginecologia, o outro eu quero ser cirurgião. Mas aquilo é passageiro, é fugaz. Até que chegou um momento que eu estava já no meu 6º ano e eu estava fazendo o 6º ano no Conceição. E eu passei pela divisão de oncopediatria. E aí, quando eu fui acompanhar um professor que se chamava professor Conquim, e aí eu fui acompanhá-lo, e antes do ambulatório ele abriu a porta, assim, e eu vi aquela imensa quantidade de crianças se abraçando nele, segurando as pernas dele, querendo dar um abraço nele, tamanho encantamento que elas tinham por ele. E aí eu vi que a oncologia despertava essa simbiose entre médico e paciente, e aquele foi o primeiro despertar, opa, isso aqui me interessa. Fazer uma área de atuação onde eu possa despertar tamanho encantamento, poder intervir de maneira a serenar os pacientes de tal forma. Obviamente eu não tinha o talento lúdico que um bom pediatra tem que ter, mas acabei encontrando na oncologia para adultos esse caminho. E hoje, além de viver todo esse, como eu disse antes, essa revolução tecnológica que traz tão bons resultados, hoje eu costumo dizer, está muito mais complicado morrer de câncer diante das novas tecnologias e das novas ferramentas de enfrentamento. Mas eu sou, à medida que o tempo passa, cada vez tenho mais claro para mim que a grande ferramenta que o médico dispõe e que se soma a todas essas tecnologias é a nossa capacidade de comunicação. O médico que bem comunica, o médico que bem informa, que é cristalino, que é pedagógico, ele tem nessa ferramenta uma ferramenta que faz a cada consulta entregar um paciente melhor do que ele entrou. E é sobre essa ferramenta que eu sempre dediquei muito do meu aprimoramento. Então eu acho que hoje eu vivo felizmente uma oncologia que, como eu disse, se revolucionou com tecnologias, com medicamentos. Mas tudo isso, sem o tempero de uma boa comunicação, pode ainda assim se mostrar algo efêmero, que não faz as pessoas ficarem realmente confortadas. Só remédio, só tecnologia não conforta. Então é muito nesse desenho e estratégia de cuidado que eu costumo exercer o meu dia a dia. É mais do que cuidar da vida, é cuidar da pessoa e das pessoas que cercam esta pessoa também, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje à tarde, nós tivemos inclusive uma palestra hoje lá na Planejar sobre o câncer de mama. Daí estávamos falando sobre isso, é a humanização, né? É um tanto quanto diferente do atendimento único, exclusivo, técnico, né? Então, nós estávamos falando sobre isso. É muito bom escutar isso, né? Eu diria até, isso me preocupa, a gente tem, e é uma necessidade, esse quase clichê de falar de humanização na área da saúde. Mas eu que atuo na docência há quase 20 anos, vejo uma enorme carência de boa formação nessa temática de bem comunicar, de nos voltarmos para um bom treinamento do que realmente os pacientes esperam do médico quando se deparam com ele no consultório, aproximar expectativas entre médico e paciente, porque eu percebo que elas frequentemente são muito distantes. E se a gente esperar que o tempo e a experiência nos entregue isso, nós vamos ter pacientes que por longos períodos vão ser tratados e assistidos distantes da sua necessidade. Então, eu sou um propagador do ensino da comunicação médica para que ele seja mais qualificado e mais sintonizado com as necessidades dos pacientes. E aí a gente vive... Aí, quando isso não se exerce da maneira qualificada no dia a dia, falar de humanização vira quase um clichê não exercido.
falar de humanização é muito elegante, é uma necessidade, mas o exercício disso no dia a dia da medicina, por N razões, Sim, por estresse, por... por demanda, sim. acaba não sendo feito, às vezes porque o profissional não está preparado para isso, não é constituído afetivamente para isso, Uhum. também não foi treinado para isso. Então a gente acaba tendo ainda nesse tema, e eu costumo dizer que comunicação é tão importante, porque a boa tecnologia, a melhor tecnologia, o melhor remédio, ele não vai estar disponível para todos a todo momento. Sim. Então, infelizmente, no nosso sistema único de saúde, os melhores remédios não estão disponíveis no tratamento do câncer. Mas a boa comunicação, ela é universal, ela pode estar presente no interior de Vacaria, nas grandes capitais. Adequadas às linguagens. E vai confortar todos e todas, se bem exercido, e ocupar uma boa parte da necessidade que esse paciente tem. Obviamente que o bom remédio, o melhor remédio, a melhor tecnologia são algo a ser perseguido, mas se boa escola está presente, isso tudo fica mais fácil, mais leve e mais reconfortante. Emocionalmente equilibrado ajuda bastante em muitas coisas, né? Os alunos às vezes me perguntam assim, mas André, como é que a gente pode confortar alguém que chega com um diagnóstico de câncer? Como é que a comunicação bem feita pode gerar um resultado como esse que tu nos sugere? É que todo paciente com câncer chega com a doença grave no consultório, mas absolutamente desorganizado na sua compreensão da doença, na sua expectativa e na sua escolta. Uhum. E quando tu faz boa comunicação, adequa a compreensão, adequa a expectativa e tu te mostra uma escolta para o paciente, ele sai com a doença ainda grave, presente com ele, mas organizado. E isso já é suficiente para ele ficar serenado, confortado. E é por isso, e com esses argumentos que eu tento fazer dos meus alunos, também elementos da medicina que persigam isso. Né? Que maravilha, que bom escutar isso. Magda, por favor. Eu acho bem interessante. Bom, primeiro que tu é um médico altamente conceituado, né? Obrigado. Eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte da nossa carteira de clientes. Isso eu sempre falei. E a gente fala muito agora, no mês de outubro e novembro, sobre o câncer de mama e de próstata, né? Que são os que existem as prevenções, né? São campanhas de prevenção. O que tu daria assim de dicas ou sinais de alerta? O que poderia ser dito para quem está nos ouvindo que possam ou se tocar ou, enfim, procurar um médico? De que forma eles devem fazer isso para ser uma prevenção realmente, né? Ou existe alguma forma de prevenir o câncer? Porque a gente fala muito, que nem a gente falou hoje, né, sobre equilíbrio emocional, né? Que pelo menos a gente teve hoje uma troca de ideias, e dentro dessas ideias veio a questão de você tem que ter um equilíbrio na vida profissional, você tem que ter um equilíbrio na questão de não ter muito estresse, na alimentação, na parte espiritual, ou seja, tu tem que ter um conjunto de coisas que estejam legais para ti, tu tem que te olhar no espelho realmente e dizer assim, não, eu vou me respeitar e vou, a partir de agora, me cuidar dessa forma. Como fazer isso antes de ter um câncer, né? Porque a gente pode fazer isso para não ter um câncer. Isso são formas de prevenção também, não é isso? Com certeza. Um passo antes, assim, existe um inegável benefício desses grandes programas de prospecção da prevenção, Outubro Rosa, Novembro Azul, que propagam, ecoam a necessidade de que os pacientes busquem algumas medidas para reduzir a chance de morrer por esses tipos de câncer. Ao mesmo tempo, eu vejo no consultório, em paralelo a isso, não é majoritário, se não fosse benéfico, a gente não veria as pessoas fazendo mais mamografia e diagnosticando mais câncer de mama, por exemplo, em estágios iniciais. Mas, em paralelo a isso, existe uma coisa que é a síndrome do Outubro Rosa, que eu costumo mencionar no consultório, que são os pacientes que desenvolvem um medo de que a doença possa voltar, de que a doença possa ameaçar a sua vida, porque eles acabam se deparando com tantas situações exemplificadas no grande programa que é o Outubro Rosa, algumas que não sinalizam exatamente o que se busca no Outubro Rosa, que é o diagnóstico da doença inicial, e por vezes são trazidos uma série de experiências
de convívio com doença grave, com doença avançada, de longos períodos de convívio. Mas é importante dizer, a gente quando fala de Outubro Rosa, de mamografia, de autoexame, de cuidados rotineiros com o seu médico ginecologista, a gente está buscando o diagnóstico numa situação que seja tão inicial que a mulher consiga resolver essa doença através de um procedimento cirúrgico muito simples. E a síndrome do Outubro Rosa é justamente, por vezes, algumas mulheres fugirem de tudo isso, temendo que possam viver uma situação mais grave, mais ameaçadora. Então, eu sempre, quando vou falar de Outubro Rosa ou de Novembro Azul, eu quero dizer que estar próximo dessas medidas preventivas, que são a busca do médico, a realização dos exames, mamografia no que diz respeito a câncer de mama, toque retal, PSA, acompanhamento urológico no que diz respeito ao câncer de próstata. Todas essas medidas vão trazer que risco ao paciente? O grande risco de encontrar soluções para o seu problema, caso ele venha a ser diagnosticado com câncer. É através dessas medidas que a gente saiu de um cenário nos anos 70, onde 2 em cada 5 pacientes estavam vivos com câncer após 5 anos. E hoje, 2 a cada 3 pacientes estarão vivos. Estou falando de todos os diagnósticos de câncer. Sim. 2 em cada 3 pacientes estarão vivos após 5 anos com diagnóstico de câncer, ou seja, quase 70%. E muitas vezes as pessoas perguntam, André, mas como eu escuto falar de gente que teve câncer, parece uma epidemia, é o meu vizinho, é o meu compadre, é o meu familiar, parece que tem mais. E eu costumo responder a isso dizendo que sim, é uma epidemia, mas uma epidemia do bem. Porque como a gente está encontrando mais soluções e 70% quase dos pacientes com diagnóstico de câncer estarão vivos e bem, vai ter muito mais gente para contar a sua história de câncer. E isso vai ecoar muito mais entre as pessoas, mas por uma única razão. Essas pessoas estão encontrando mais solução e estão ficando aí para contar a sua história, contrariamente ao passado em que elas morreriam. Exatamente. Então, isso explica também por que a gente escuta tanto falar de histórias de câncer, porque se estima que 5% da população mundial já sejam sobreviventes do câncer. E se 5% da população mundial sejam sobreviventes do câncer, são 1 em cada 20. Então, 1 em cada 20 pessoas que nós cruzarmos podem nos contar uma história de que tiveram câncer e de que, de alguma maneira, venceram essa dificuldade. Mas, detalhando um pouquinho mais, tu me perguntou se existirem medidas que possam nos distanciar do câncer, evitar o tabagismo. Número 1, o tabagismo responde por quase 30% dos diagnósticos de câncer. Nossa. Fazer os exames para evitar o diagnóstico de infecções crônicas por hepatite C, que predispõe um câncer, que é o câncer do fígado. HPV, que está muito correlacionado à proteção sexual, onde a proteção sexual evita que se tenha HPV e, por consequência, câncer do colo uterino, câncer do canal anal, câncer da garganta. Evitar o álcool em doses demasiadas, o que pode levar a um grande número de tipos de câncer, incluindo câncer de garganta, incluindo câncer de esôfago, pode estar relacionado a câncer de estômago. Combater a obesidade, promover o combate ao sedentarismo. Então, combater o tabaco, combater o álcool em demasia, atividade física que nos distancie da obesidade, evitar dieta abusiva em gorduras. E aí eu sempre gosto de bater numa tecla. O câncer ele é muito fértil para soluções mágicas. Então sempre tem um movimento, uma onda de soluções mágicas em torno de um tipo alimentar. Se retira alguma coisa da dieta e o paciente não vai ter câncer, ou se propõe alguma coisa na dieta. O que a gente deve combater na dieta é a demasia. Se a gente combater demasias, tiver uma dieta equilibrada, que não seja necessariamente excludente, isso vai ser protetivo com relação ao câncer. E aí, obviamente, a gente tem visto também algumas evidências que falam muito da poluição ambiental como um fator de risco para alguns tipos de câncer, não mais como uma hipótese
e sim como um fato, especialmente para câncer de pulmão. Eu me lembro que científico já. Desculpa. Deixa eu só emendar, aproveitando já essa colocação do Dr. André aqui. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, nós teremos no Brasil, entre 2023 e 2025, mais de 700 mil novos casos de câncer. Mais de 70% deles se concentram na região sudeste e na região sul. Quais são os principais tipos de câncer que nós temos hoje no Brasil? E ainda, emendando, aproveitando, fazer outra pergunta. Por que essa alta concentração no sul e no sudeste? Então, vamos lá. Posso repetir a pergunta depois, não tem problema. Não. Fiz duas numa só. A gente acaba, pelo nosso dia a dia, muito familiarizado com esses números. E aqui uma menção. A estimativa são de 700 mil casos no triênio 23, 24, 25. Algumas pessoas confundem que sejam 700 mil dividido por 3. Na verdade, não. É 700 mil para cada ano do triênio. Então, são 700 mil casos ano. 2 milhões e 100 mil casos em 3 anos. Exatamente. Aonde o predomínio desses casos, felizmente, é de um modelo de câncer que tem baixa mortalidade, que é o câncer de pele. Eu ia perguntar sobre o câncer de pele. A maioria dos cânceres de pele são cânceres de subtipos pouco agressivos e que se resolvem, de modo geral, pelo ato cirúrgico. Mas dentre os cânceres que carregam risco de dano e ameaça à vida, a gente tem na região sul e sudeste, principalmente, câncer de mama, câncer de próstata e câncer de intestino. Esses são os principais que compõem a liderança do sul e do sudeste. Se a gente for para norte e nordeste, já não é bem assim. Cólon e reto cai, mama cai, começa a subir o diagnóstico de câncer de estômago, de colo uterino, que são algumas formas de câncer que estão correlacionadas a questões socioeconômicas, comportamentais, alimentares, de acesso ao sistema de saúde. Então, muda um pouquinho. Mas sul e sudeste se tenta buscar muita explicação em torno disso, mas as hipóteses mais prováveis dão conta de que um modelo de vida na região sul e sudeste mais próximo do que nós chamamos de modelo americano de vida, né? O American Way of Life, né? Ou seja, que propõe dieta mais rica em gordura, que propõe o fast food, que nos aproxima da obesidade, que nos joga na fronteira do sedentarismo, a questão do tabagismo. A gente, ainda que tenhamos um país, felizmente, cujos dados de tabagismo sejam dados favoráveis, o Brasil carrega uma estatística em que a gente aí tem menos... Pena que por força de lei. Isso. Né? Mas foi o caminho. Foi o start de tudo isso, foi o início de tudo isso. Hoje a gente tem menos de 15% da população ativa que se define como acima dos 15 anos como tabagista. O que é muito legal, na medida em que nós temos, por exemplo, cidades como Buenos Aires, Santiago, que são cases de tabagismo, 50% da população ativa tem o hábito do tabaco. Então, ainda assim, o tabagismo é presente, junto com o sedentarismo, junto com a obesidade, isso tentando explicar. Dieta rica em gordura, isso, por exemplo, explica por que a nossa região sul parece ter mais câncer de mama, que é um câncer que está relacionado à obesidade, e por uma razão simples. No tecido gorduroso se faz a conversão de boa parte da produção de hormônio feminino da mulher. Então, resumidamente, quanto mais tecido gorduroso, mais formação de hormônio feminino, que pode mais estimular o tecido mamário a daqui a pouco dar uma enlouquecida e virar uma célula tumoral. Então, o tecido adiposo, o tecido gorduroso em demasia, forma hormônio feminino em demasia, que pode converter a célula normal da mama em uma célula tumoral. E a poluição ambiental. Então, vamos lá. Sul e Sudeste, modelo de dieta, obesidade, sedentarismo, rica em gordura
E aí agora com os novos dados, muito provavelmente a poluição ambiental sendo uma mediadora para que essas regiões se destaquem e tenham protagonismo no número de diagnósticos de câncer, especialmente nesses tipos de câncer onde gordura, relacionados obesidade, ao estilo de vida. a modelo de vida, exatamente. Então muito relacionado a isso. E do ponto de vista da hereditariedade, né? Isso tem lógica? Isso realmente pode ser hereditário? Minha avó teve câncer minha avó paterna. Isso é uma pergunta recorrente, né, dos médicos. Tua avó materna teve câncer? Quem teve câncer na tua família? E quem não teve, né, por exemplo, e tem câncer? Então, a hereditariedade é um fator de risco? Hereditariedade é uma das razões de câncer, ainda que a gente tenha que reconhecer que mais de 80% dos casos de câncer tem causa ambiental, ou seja, o fator de risco que acaba produzindo os danos que ao longo do tempo vão converter algum tecido num tecido neoplásico ou cancerígeno, são ambientais. Algumas das razões ambientais que eu acabei de mencionar. Sim. E existe uma parcela minoritária da população com diagnóstico de câncer que tem razão hereditária. Certo. Hereditária, que eu costumo dizer e explicar para os meus pacientes, é defeito de fábrica. Sim. Já nasceu com algum defeito de fábrica que faz com que exista quase a certeza de um diagnóstico de câncer. Onde um indicador, na hora de conversar com o paciente, que sinaliza essa probabilidade, é a existência de 2 gerações com história de câncer, ou uma geração com vários casos de câncer, ou uma mulher, por exemplo, com câncer de mama, que tem diagnóstico muito jovem, abaixo dos 35 anos. Esses cenários são os cenários que merecem investigação do defeito de fábrica, onde então as mulheres são orientadas a fazer um exame de sangue, e esse exame de sangue vai servir para definir se existe ou não um defeito de fábrica, que pode exigir algumas medidas mais radicais de prevenção, por exemplo, inclusive se discutindo a retirada preventiva das mamas quando existe uma predisposição ao câncer de mama. Ter história na família de câncer, na maioria das vezes, não significa que exista uma causa hereditária. A maioria das pessoas, mesmo tendo uma história familiar, não terão um defeito de fábrica. Muitas delas precisarão ser investigadas, mas ao fim e ao cabo não será um defeito de fábrica. Mas para que a gente encontre as que têm defeito de fábrica, a gente tem que ter um algoritmo, uma diretriz, que é a que eu mencionei há pouco. A maioria das vezes que existe a história familiar é porque não há o defeito de fábrica, e sim as pessoas da mesma família carregam os mesmos hábitos. Sim. E por isso acabam tendo... Mas pensa o defeito de fábrica, as crianças, né? Porque como tem crianças com câncer, né? Isso é uma coisa que me deixa o olhar muito triste, inclusive, né? Porque... E não teve nenhum caso anterior na família, por exemplo. Então, não é um defeito de fábrica. É uma coisa que, né? Mas daí é o estresse, É que existe... Não existe o equilíbrio, mas uma criança, ela... Isso. As crianças, elas acontecem, elas têm diagnóstico de câncer, felizmente. É que cada caso de criança é um caso específico. Tem o efeito de uma multidão, né? Porque pela comoção que isso causa, por romper uma ordem natural da vida, né? Exatamente. Mas, felizmente, oncologia pediátrica é um compartimento muito minoritário da oncologia. E, felizmente, com uma perspectiva de cura inicial para todo paciente com câncer pediátrico elevadíssima. A maioria das crianças ficarão curadas, ainda que isso, obviamente, ecoe uma mobilização afetiva, familiar, que só quem vive isso pode dimensionar. Mas é que não é tudo ou nada. Existem os casos que são por hábitos e fatores ambientais, existe o defeito de fábrica e existe na criança alguns tecidos que estão em formação e que, coincidentemente, é na idade infantil que essas células estão proliferando demais pela necessidade da normalidade. Mas por ser nessa idade que essas células se proliferam tanto, a chance de dar um erro é na infância.
E aí é por isso que alguns cânceres acontecem na idade pediátrica, porque os tecidos que são acometidos pelo câncer são os tecidos mais ativos na idade infantil. Então, não necessariamente por ter um defeito de fábrica, e sim porque é o período onde uma determinada parcela dos tecidos estão se proliferando, até pelo interesse da formação e do crescimento. Que nem eu comento, assim, não é exatamente um câncer pediátrico, mas o câncer de testículo no homem, ele é um câncer do jovem. Ah, mas por que, André, tu sempre diz que câncer é uma doença do envelhecimento? De verdade é para a maioria, porque com o envelhecimento a gente viveu mais para estar exposto aos fatores ambientais. Certo. E ao envelhecer, as minhas capacidades de corrigir os danos ambientais vai reduzindo. Então, eu mais fui agredido e menos capaz de corrigir eu sou. Daqui a pouco isso converte em câncer. O de testículo, por exemplo, qual é a idade que o tecido testicular está mais ativo, está mais proliferativo? É na idade jovem. Então, câncer de testículo é um câncer do jovem, por conta da característica desse tecido. Depois, na idade, o idoso já tem aquele tecido, digamos, adormecido. Não é esse que vai ter câncer. Certo. Então, existem algumas lógicas no câncer que, de alguma maneira, nos fazem entender por que cada um acontece em cada tempo. Por curiosidade, qual é o câncer infantil que tem maior índice de recorrência? Câncer pediátrico não é exatamente a minha área de atuação, mas assim, o câncer que mais acomete as crianças, assim, o que a gente mais vê presente nas crianças são as leucoses, as leucemias, né? Que é o que a gente mais vê casos, né? E se a gente for numa ala, né, lá no Conceição mesmo, né, lá na Santa Casa, a gente vai ver bastante. Sem dúvidas, vai ver bastante não, né? Mas vai ver casos e a grande maioria deles é leucemia. Né? E felizmente a imensa maioria deles com desfecho curativo. Maravilha. Eu queria perguntar, deixa só para mim encerrar ali a questão do que ele trouxe, a questão dos testículos, enfim, ali, né? Aí os homens, né? Os homens... Começamos em mama, estamos falando de testículos. É, isso aí. Mas os homens, por exemplo, eles têm uma dificuldade, né? Para fazer o exame, ou não tem mais esse preconceito de fazer o exame da próstata. Como é que está acontecendo isso hoje em dia? Como é que tu vê isso? Qual que é a tua percepção? Existe uma resistência cultural, né? Que, digamos assim, ainda fere a masculinidade do homem. Mas eu entendo que, nesse aspecto, a grande ferramenta de, digamos, banalização do bem, para que esse seja um evento que não ganhe uma conotação definitiva na vida do homem. Tem memes na internet. Tem. É justamente a gente falar sobre isso de uma maneira cada vez mais natural. Isso aí. E nesse aspecto o Novembro Azul vem a colaborar com isso. Sempre com o cuidado de escoltar essa informação, levando aos homens que muito mais do que simplesmente encontrar um eventual diagnóstico de câncer de próstata, além disso, o que ele está se expondo é o risco de encontrar a solução. Porque fazendo o diagnóstico... Isso aqui é importante, assim. Por que se faz diagnóstico através de mamografia, se propõe que seja através de mamografia, se propõe que seja através de toque retal e do exame de sangue, que é o PSA para o câncer de próstata, e não pelos sintomas que a vida impuser ao paciente. Porque quem faz diagnóstico por mamografia na mulher e quem faz diagnóstico por toque retal e exame de sangue, detecta a doença num momento em que as perspectivas de cura são inequivocamente maiores. Ou seja, eu curo mais pacientes quando eu faço por esse caminho sistemático. Quando ele é aleatório, habitualmente esses pacientes vão chegar num momento em que a chance de morte é maior. Não adianta nada a gente fazer exames que não sejam validados, porque se esse exame é feito, mas ele não consegue diagnosticar no momento em que eu curo mais, então não deve ser feito. Essa era uma pergunta que eu ia fazer antes da estatística dos 70% de cura. Né? Essa estatística hoje, ela é alta assim em função do diagnóstico precoce,
né? E então, consequentemente, os 30% já são aqueles que não conseguiram diagnosticar precocemente, ou essa estatística ela é de todos os casos, em todas as situações? Ou está muito relacionada com o diagnóstico precoce? Essa estatística é para o câncer de um modo geral, todos os sim. tipos. Mas o que move essa mudança de paradigma são medidas de diagnóstico precoce, por exemplo, a mamografia no câncer de mama, o acompanhamento urológico no câncer de próstata, o acompanhamento ginecológico com pré-câncer para evitar o câncer de colo uterino. Hoje nós já sabemos que câncer de pulmão pode ser diagnosticado em estágio precoce através de uma tomografia de baixa dose em pacientes acima de 50 anos que tenham tido mais de 20 anos maço de tabaco, ou seja, uma carteira por dia durante 20 anos traz o cálculo de 20 anos maço. Quem superar disso para cima... O bom fumante fuma 2, né? Então, se forem 2 carteiras de 10 cigarro, anos. 10 anos de vida. Também são 20 anos maço. Então, a partir de 20 anos maço, após os 50 anos, tomografia de baixa dose reduz a chance de morte mais que a mamografia. Nossa, e vejam como a informação da mamografia ela é mais popular. E muito através desse movimento que é informativo do Outubro Rosa. E a gente, obviamente, tem que começar a propagar com mais força todas as outras medidas que também conseguem reduzir mortalidade por câncer. Tomografia no câncer de pulmão para esse espectro da população, o exame de colonoscopia a partir dos 50 anos para detectar câncer de intestino. São algumas das medidas que, sabidamente, reduzem câncer. Obviamente que todas essas medidas preventivas levaram aos 70% de pacientes vivos em 5 anos, mas as novas tecnologias, os novos tratamentos... E as novas tecnologias trazendo qualidade de vida, né? Sim. Hoje a gente está falando... Eu vou dar um exemplo para vocês aí, para tentar trazer, além das medidas preventivas, quando tudo venceu as medidas preventivas e nós temos o diagnóstico do câncer estabelecido, por exemplo, doença metastática, melanoma, que é um câncer de pele que foge um pouquinho daquele habitual, é um mais agressivo. Quando o paciente tinha metástase, a estimativa de vida dele é 6 meses. Hoje a gente já tem medicamentos que provavelmente... A gente já tem mais de 50% da população viva após os 5 anos. Mesmo com metástase. Alguns com metástase cerebral. Nossa. Então a gente tem muita doença que era fadada a um tempo muito curto de vida e que hoje muitas delas provavelmente estejam sendo curadas por essas novas terapias. Imunoterapia, terapias-alvo. Hoje a gente tem muito esse movimento da imunoterapia que, diferentemente da químio, que é um remédio que dá uma paulada em cima da célula, a imuno ela tira as nossas defesas do silenciamento e faz com que as nossas defesas se encarreguem de controlar e se adaptar a cada tipo de câncer. E isso tem sido uma revolução. Nossa, então, maravilha. Tanto no espectro da prevenção, novos exames para aprimorar a prevenção, novos tratamentos, tem feito com que todos esses esforços somados possam permitir que a gente tenha hoje 2 em cada 3 pacientes vivos após 5 anos. Tudo isso, na minha convicção, temperado por um mecanismo de comunicação que seja sereno, esclarecedor e gerador do sentimento de escolta por parte dos pacientes. Tratando o emocional junto com... Sem dúvida. Aquilo que tu lá no início trouxe, se tudo isso não tiver alicerçado num pilar afetivo, emocional, saudável, tudo fica mais difícil. A gente até brinca, né? Quando a gente fala com as crianças, né? Quando o organismo, que é a vitamina terra, né? Que a criança tem que brincar com a terra para criar anticorpos, né? Que a gente brinca que é os soldadinhos entrando em ação, né? Os soldadinhos do nosso corpo entrando em ação, né? Então, na verdade, a imunoterapia é muito voltada a isso. Fazer com que o nosso organismo
venha a reagir em função daquele acometimento, né? Tutorado pelos remédios para alçar uma resposta numa dimensão capaz de controlar o tumor. Porque se não tem o remédio, esse mecanismo de defesa do paciente, ele é silenciado pelo tumor. Sim. E o remédio, ele volta a ligar o nosso sistema imunológico para que ele responda na dimensão necessária. É a vitamina S da criança. Magda, por favor. Eu tenho assim, uma dúvida, e eu acho que é uma dúvida recorrente de muitas mulheres, né, que chegam na menopausa e fazem reposição de hormônio, não fazem reposição de hormônio, porque tem sempre aquele mito que poderá desenvolver um câncer, né, de mama ou um câncer em qualquer parte do seu corpo. Qual que é a tua opinião com relação a isso? Na verdade, não existe uma estratégia única para todas as mulheres, né? Eu te digo isso não só para a mulher que nunca teve diagnóstico de câncer, mas mesmo com as pacientes que eu atendo com diagnóstico de câncer e que em algum momento foi dito a elas que elas, à medida que tiveram câncer de mama, elas nunca mais podem fazer uso de qualquer tipo de hormônio porque isso traria risco do câncer voltar. Eu não sou ortodoxo com isso, porque o tempo também nos mostra que, às vezes, tentar ser impecável no combate ao câncer pode nos cegar para um outro fato, que eu sou impecável no combate ao câncer e quando eu vejo, do meu lado está aquela paciente com uma vida absolutamente desqualificada. Em que a privação hormonal desequilibrou a questão afetiva, o moral, o sexual. E isso, em algum momento, tem que ser ponderado. Porque o melhor tratamento do câncer não pode devastar e frustrar o exercício da vida das pessoas. Eu tenho que buscar uma gestão de cuidado que combine as duas coisas. Então, se mesmo quando a mulher tem câncer, eu abro eventualmente espaço para discussão de um tratamento que possa ser, às vezes, não o ideal, mas o possível para que a vida dessa mulher prossiga, obviamente tendo e carregando a chance de vencer o câncer. Na mulher que não tem diagnóstico de câncer, o que vai definir os critérios para reposição hormonal é o perfil de risco dela. Ou seja, se eu tenho uma mulher que está muito sintomática com as questões do climatério, da menopausa, do ponto de vista... tem muito risco cardiovascular, ela tem muito calorão, né? Tem muito fogacho, teve muito impacto na sua vida sexual por causa daquilo, tem muita osteoporose, vários fatores de risco que estão linkados à privação hormonal e não carrega nenhum risco maior familiar. Provavelmente a reposição hormonal para essa mulher tenha sentido. Outras mulheres que padecem pouco de sintomas do climatério e que tem algum fator de risco ligado ao câncer de mama, talvez para essas a reposição não seja o melhor. Então, o que a gente deve fazer é mensurar riscos, benefícios e customizar para cada mulher a melhor estratégia. Mas não devemos demonizar a reposição hormonal. Entendi. Porque para algumas mulheres ela é o sopro de vida. Exatamente. Eu acho que cada organismo é único, né? Claro. E tu deve lidar com muitas histórias, né, de superação, né, junto às famílias, junto ao teu paciente. Como é que tu... Conta aí alguma coisa para nós a respeito disso. Eu faço... A gente fala sempre do lado emocional do paciente. Mas e a família? Não, do paciente e da família. Mas e o lado emocional do profissional, do médico? Porque também tem histórias assim que são marcantes, né? E como é que fica também um lado emocional do médico? Né? Sabe que frequentemente me perguntam isso, assim, porque os alunos me fazem muito essa pergunta, assim, porque obviamente quando eles começam a conviver conosco, o universo da oncologia, para o acadêmico, aquilo é muito mobilizador. Eles começam ali pela primeira vez a perceber que nem sempre eles vão curar e, obviamente, assim como a gente tem esses indicadores revolucionários do câncer, continuam existindo os pacientes em que mesmo com toda a tecnologia, com todos os remédios, alguns pacientes ainda padecem da doença e vêm a falecer. E a oncologia apresenta isso para os alunos
E não raramente no final de uma aula, os alunos dizem, André, como é que tu consegue terminar o dia? Todos os dias tendo em algum momento que conviver com uma perda ou com a impossibilidade de curar. E eu costumo dizer para eles que o que é mais importante na oncologia é tu ter a clareza de qual seja o teu papel. O meu papel aqui é ter a percepção de que com medidas não necessariamente curativas eu modifico a vida dos pacientes. Então, foi por aí, quando eu percebi isso, que eu aprimorei a minha comunicação. Se eu for um bom comunicador, se eu for eloquente na minha comunicação, se eu tiver a percepção clara de que olhar, atenção, são coisas que são revitalizantes para os pacientes, e entregando isso, eu melhoro a vida dos pacientes, mesmo quando ele tem um desfecho de morte inevitável. E como eu aprimorei isso bastante, e eu consigo perceber que eu mudo para melhor a vida dos pacientes dessa forma, mesmo quando a cura não é possível, e que eu tenho reconhecimento por parte dos pacientes ao entregar ferramentas desse tipo, o que, na verdade, eu tenho no final do dia é um revigor, assim, né? A gente, na verdade, contrariamente ao que as pessoas pensam, a oncologia, ela me revigora ao final de cada dia, me motiva, porque ela permitiu que eu, muito jovem, sem ter que viver o problema e nem ter que viver a doença, já percebesse quais são os valores que realmente têm interesse. E coisa que muitas vezes os pacientes precisam viver a doença para redimensionar os valores da sua vida. E frequentemente o que o câncer entrega para os pacientes hoje, com tantas soluções, é um paciente com uma vida redimensionada, revitalizado, qualificado enquanto ser humano, porque ele começa a perceber que essa vida no fluxo, em que a gente vai fazendo sem perceber muito bem por quê, nem para quê, ou às vezes com o único alvo, que é fazer a vida acontecer do ponto de vista estrutural financeiro, e vai no fluxo disso, e vai no fluxo disso, até que uma doença te faça perceber que tu tem que parar. E aí tu não adianta, tu não tem escolha. E os pacientes me compartilham isso com muita clareza desde os meus 23 anos, que foi quando eu comecei a trilhar o caminho da oncologia. Então, a oncologia me traz muito mais benesse de qualificação da minha vida, de ter permitido que eu, muito cedo, sem viver o problema, pudesse ser apresentado a alguns valores. E é assim que eu tenho levado, assim, né? A gente, obviamente, enquanto não vive, não é a mesma coisa, mas eu tenho, com tantas experiências diárias, assim, um aprimoramento enquanto ser humano que eu reputo, assim, a maior herança que a oncologia me entrega. Que maravilha, maravilha. Eu costumo dizer assim, a gente tem duas formas de aprender, né, Magda? Magda escuta eu falar muito isso, né? Que é na dor e no amor. Na dor é mais rápido, no amor é mais demorado, mas muito melhor de aprender no amor, né? Verdade. Então, a madeirinha lá, ela está muito bem esculpida, muito bem cuidada, né? Tratando da madeira do teu pai, trazendo isso para a tua realidade, né, André? Então, esse prazer e esse amor, né, fazem com que não seja dor, né? E seja uma coisa prazerosa de se fazer. Isso. Né? A gente fala muito em medicina enquanto devoção, que é uma área de atuação que não carrega os horários convencionais. E é assim mesmo. Todos os meus pacientes têm o meu contato, então a gente tem os nossos momentos de alguma maneira compartilhados, íntimos, quando alguém te contata, tem que dar uma orientação. Mas uma coisa que eu aprendi é que essa devoção, ela na verdade acaba transformada em qualificação da tua vida, porque quando tu entrega um modelo assistencial em que tu entrega o que as pessoas precisam para serenar a sua dificuldade, elas ao mesmo tempo também te entregam um reconhecimento, uma reputação, e isso constrói uma obra, um conjunto da obra. Só que tu tem que fazer isso por convicção, não por circunstância. A gente vê muita coisa que é feita por circunstância
Mas eu sempre digo que ou a gente faz as coisas por convicção e repete elas no teu cotidiano, não vai acertar sempre. Mas se tu faz por convicção, o risco maior que tu corre é no final disso perceber que tu tem reputação e tem um conjunto da obra na tua comunidade, no ambiente que te cerca, que é o que eu procurei construir, né? Sempre tive esse desenho assim, como é que eu vou fazer minha vida? Não, eu tenho que ser alguém com um conjunto da obra consistente, porque os meus filhos vão estar aí para olhar com o olhar de fora como é que as pessoas, o que as pessoas pensam a meu respeito enquanto médico, enquanto oncologista, porque eles estão aqui do meu lado, né? O exemplo, né? Bom, o doutor André fez doutorado, ou seja, né, trabalhou, foi lá. O doutorado ele nos leva muito mais para a área de pesquisa do que propriamente para o conhecimento técnico, né? Então, o doutor André, além de ser médico, é um pesquisador da área da ciência da saúde. O que tem assim de mais revolucionário hoje na medicina e ainda, o que está por vir dentro dessas andanças nas pesquisas todas que tem aí? Inclusive, tem vários artigos publicados, né? Então, tem muita pesquisa aí feita, né? Tem. Esse universo da pesquisa é absolutamente encantador e eu consegui manter a minha estrutura profissional contemplada pela pesquisa, como eu disse, com o Instituto Tacchini de Pesquisa, onde a gente tem estudos que trazem novas drogas que permitem, por exemplo, que pacientes do Sistema Único de Saúde que não têm acesso aos melhores tratamentos possam ter sem custo através da pesquisa, porque, contrariamente ao que as pessoas pensam, pesquisa clínica não é o paciente ser uma cobaia. Na verdade, sim, ele vai ter a possibilidade de ou cair num braço onde o risco dele é receber o melhor tratamento no mundo no momento, ou no outro braço, o melhor tratamento no mundo no momento, mais alguma coisa. Então, tem sim, sido também a pesquisa clínica uma solução para aqueles que não têm acesso a nada. Mas em termos de revolução, eu vou te dar um exemplo. Eu já te falei da imunoterapia. Agora a gente está vivendo uma outra grande revolução, que são os anticorpos droga conjugados. Opa! Vou tentar fazer vocês entenderem assim. Explica aí para nós. Explica para nós e para todo mundo que está nos escutando, vamos nos lá, vendo. Vocês já ouviram a história do cavalo de Troia, né? Sim. Então entra o cavalo, de dentro do cavalo saem vários soldados, né? Nós começamos a desenvolver drogas e a dispor de drogas onde existe um anticorpo, então, que identifica uma pequena parte da célula do tumor, e ele, por ter a identidade com aquela parte da célula, ele vai na direção daquela parte e se conecta a essa parte da célula. Então, ele é o motorista que tem o contato com a fechadura da célula. Só que acoplado a eles, tem um colega que usa o exemplo de que é como se fosse uma árvore de Natal cheio de bolinhas diferentes, e esse anticorpo tem várias drogas acopladas nele, que só são liberadas quando ele se conecta à célula e dentro da célula ele libera o medicamento. Olha que então, interessante. Eu hoje tenho anticorpo, droga conjugado, anticorpo, droga acoplados. O anticorpo é o que identifica a célula do câncer, porque ele tem especificidade contra um pedaço da célula do câncer e encontra a célula do câncer. Quando ele se conecta, ele entra para dentro da célula e lá dentro ele libera a droga que efetivamente é a que funciona. Que maravilha. Olha. Isso tem aprendizado com os vírus? Tem alguma coisa de aprendizado com os vírus? Porque alguns vírus fazem exatamente isso, né? Procuram as deficiências imunológicas da pessoa e atacam naquele ponto, né? Vários estudos foram feitos com vetores virais, onde o vírus era o motorista, justamente por ter afinidade com aquela célula, esperando que através do vírus eu carregasse algo que fosse destruidor para a célula, não necessariamente o vírus como identificador da célula. Com o aprimoramento de toda essa engenharia farmacológica, o que está acontecendo? Nós não estamos mais precisando do vírus, a gente tem anticorpos
que, sem ser virais, Sim, sim. Uhum. conseguem encontrar a célula do tumor e entregar a medicação. E não precisa mais ser uma droga. O mesmo anticorpo pode carregar vários medicamentos e entregar dentro da célula tumoral. Isso não é só pesquisa. Eu já tenho pacientes usando drogas como essas no dia a dia do consultório. E funciona bem. Não, é uma revolução. É uma revolução. Maravilha. Magda, nós estamos... Quando o assunto é bom, o tempo passa muito rápido, né? Está passando muito Deixa eu até falar para o doutor André, né? O nosso podcast, o nosso Pode Planejar, até agora, nós fizemos 3 edições, nós estamos na 4ª edição, e nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre, né, trazer cases de pessoas empreendedoras. Eu, ao longo da minha vida acadêmica, enquanto professor também, eu tinha uma certa briga com os cursos da área da saúde que não preparavam, não tinha e não tem ainda nenhuma disciplina que prepara, por exemplo, um médico para ser um empreendedor. Né? E na vida real, quando a gente sai dos bancos escolares, nós temos toda a nossa vida financeira para cuidar, nós temos toda a nossa... muitas vezes o nosso consultório é um empreendimento, o consultório de um médico é um empreendimento, né? Como é que é fazer gestão do seu negócio sendo um médico? Como é que é isso? Explica para nós aí, doutor André. É muito intuitivo, especialmente a minha geração, que é uma geração forjada sem internet, sem Instagram. Ela foi forjada para cuidar. Então, nós somos forjados para fazer medicina dentro desse modelo que eu costumo dizer, o modelo vintage, que era entregar a essência do bem cuidar e, a partir daí, fazer o seu alicerce financeiro. O que naquela época era mais fácil, porque a medicina... tinha uma quantidade de cursos e escolas médicas menor. Estar no mercado já era estar posicionado. Isso cada vez menos vai acontecer. O número de escolas proliferou. Eu sempre faço a diferença. Proliferaram muitos cursos de medicina. Sim. Escolas médicas ainda continuam sendo num pequeno número. E isso vai fazer diferença na hora que a gente for ver a qualidade dos profissionais que estão no mercado. Então, para mim, a minha gestão profissional, financeira e de prospectar talentos meus para que isso me alicerçasse foi muito intuitiva. Obviamente que hoje, muito mais que os bancos acadêmicos, o Instagram está aí com várias ofertas de todo tipo para aprimoramento de gestão financeira, corporativa, enfim, de toda ordem, e que de alguma maneira ajuda as carências dos bancos acadêmicos, mas acho que essa prospecção profissional tem que ser melhor feita e ainda não é bem feita. Hoje, para ter uma ideia, eu tenho uma assessoria de consultório para justamente prospectar algumas coisas de como eu posso entregar os meus melhores talentos dentro de uma valorização profissional financeira melhor. Mas eu ainda entendo que na medicina, essencialmente, o que a gente pode ter melhores planilhas, a gente pode ter melhor controle do que eu ganho, do que eu gasto, mas se eu não estiver atento para aquilo que efetivamente eu tenho que entregar como necessidade de quem me busca enquanto cliente, paciente, se eu me distanciar disso, não vai ter planilha que vá corrigir a minha prospecção financeira. Então, o meu filho de 17 anos vai fazer vestibular para medicina agora. E eles estão muito assustados com o número de escolas médicas, o número de cursos de medicina. E eu sigo dizendo para ele, os melhores, os diferentes, os que entreguem aquilo que os pacientes buscam e precisam, boa comunicação, uma capacidade pedagógica de consulta boa, esses vão continuar sendo exceções. Então, se antes os bons eram 1 em cada 100, com a profusão de escolas médicas, vão ser 5 a cada 1000. Porque eles vão continuar sendo uma exceção, vão continuar tendo seu mercado prospectado e vão continuar sendo buscados porque eles entregam o que as pessoas precisam
E isso as pessoas continuam valorizando. Valorizando. Muito bem. Bom, estamos quase terminando o nosso tempo aqui. Gostaríamos de agradecer muito, né, o Dr. André por essa belíssima explanação, né, essa didática, né, que faz com que a gente entenda as coisas mais complexas de forma mais fácil, né, mais simples. Isso é muito bom, né? E isso com certeza se dá dentro da sala de aula e com certeza, né, está formando aí belos profissionais para o futuro, né, doutor André? Gostaria que deixasse um recado aí para quem está nos vendo, está nos escutando aí, um recado final. Para ficar sintonizado com tudo que eu falei, todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço medicamentoso, todos esses programas que estão aí presentes no nosso dia a dia, Outubro Rosa, Novembro Azul, a grande mensagem que deve ficar para as pessoas, e eu quero bater nessa tecla novamente, é que se aproximar do cuidado médico, se aproximar das medidas de prevenção, só traz e grande risco às pessoas, que é o risco de encontrar soluções para que ela, diante dessas soluções, possam continuar com a sua vida tão bem quanto antes. Então, não temam as medidas de prevenção. Elas não vão lhe aproximar apenas de uma doença, mais do que isso, elas vão lhe aproximar de soluções que vão permitir que a vida após isso, na imensa maioria dos casos, siga da mesma forma ou frequentemente mais qualificada, porque as pessoas vão prosseguir revisitando os seus conceitos e prospectando uma vida melhor. Não temam o Outubro Rosa, não temam o Novembro Azul, ele nada mais é do que uma forma de nos aproximar de soluções e nos trazer o risco de resolver o problema e da cura. Vamos reformular aquela velha palavra antiga: quem procura o problema acha a solução, né? Então é isso, né? Magda, por favor, tua mensagem final. Eu quero agradecer imensamente, assim, a minha palavra de gratidão por ter aceitado o nosso convite. Foi muito explicativo, assim, de uma forma tranquila, simples. Eu aprendi muito contigo hoje. Sabe que a gente tem, eu vou dizer de novo, morro de orgulho, né? de trabalhar contigo, enfim. E agradecer, né, com todas as informações que tu trouxe, e agradecer o tempo que tu dedicou, né? Porque eu tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para muitas pessoas que vão te assistir a partir de hoje. Para mim é sempre um prazer falar muito obrigada, amigo. de medidas de combate ao câncer e de serenamento da vida das pessoas. É para mim sempre motivador e prazeroso. Muito bem, muito obrigado. Muito bem, estamos terminando o nosso quarto Pode Planejar. Convidamos a todos para que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, né? Nós temos todos os Pode Planejar lá gravados, podem assistir quantas vezes quiserem e nos mandem assuntos que vocês acham interessantes. Obrigado, até o próximo Pode Planejar.